Deus tirou do Egito, mostrou coisas grandiosas no deserto, fez o mar se abrir, fez verter a água da rocha, tinha comunhão com Deus. Agora esse povo está em idolatria, porque não tinha quem liderasse esse povo. Porém Deus então ele começa a levantar juízes para reger o povo. Então os juízes agora começaram a se levantar na nação. Quando Deus levantava um juiz, o povo tinha paz. Entre eles, Sansão foi um juiz. Sansão governou aquela terra. Teve um fim trágico, sim, mas ele acabou dizimando, na sua morte, todos aqueles filisteus. Ele foi um juiz. Houveram outros juízes também que ajudaram a nação de Israel. Por fim, então, Deus ele levanta o profeta Samuel, o último juiz da nação. O profeta Samuel. O profeta Samuel, certa vez, Deus chama o profeta e diz assim: Samuel, o povo de Israel, eles estão querendo um rei para eles. Eles não me querem mais eu, o Senhor, como rei. Eles estão olhando para as nações ao redor e estão vendo que as nações ao redor têm rei e eles querem um rei para eles. Então eu vou fazer aquilo que eles querem. Vamos conceder um rei. Eles não querem mais que eu, o Senhor, seja rei sobre eles. Então eu vou dar um rei humano para eles. Aí a Bíblia vai dizer então que Deus diz para Samuel, só que manda um recado para o povo e diz que quando o rei começar a governar, vai ter certas coisas que eles vão ter que fazer para o rei. Eles vão ter que pagar tributo. Eles vão ter que dar tudo, do suor do trabalho deles, eles vão ter que tirar uma parte para dar para o rei, porque não vai ser fácil não. Avisa eles que o negócio vai ser diferente. Eles não querem que eu reine, então eles vão colocar um homem lá, só que eles vão ter que pagar tributo para ele. Eles vão ter que dar um pouco deles, do trabalho dele, do dinheiro dele, para o rei. E aí o profeta foi lá e falou, Deus falou que tem que ser assim e assado. Vocês vão ter o rei, vocês não querem o rei? Deus vai dar um rei para vocês, só que vocês vão ter que pagar tributo para eles. Aí o povo olhou e disse, não, a gente quer um rei da terra para nós. E aí o que aconteceu? Deus não deu? Deus deu. Deus levantou na sua vontade permissiva. Não foi a vontade plena de Deus, foi a vontade permissiva de Deus. Deus então levanta e unge o rei Saul para ser o rei da nação de Israel. Agora Saul, ele começa a governar a nação. E a Bíblia vai dizer então que ele começou a fazer aquilo que Deus havia estabelecido. Ele era ungido de Deus, um homem de Deus. Embora não foi Deus, na sua vontade plena, queria ele ali, queria Deus ali, mas Deus abençoou, amém. Ele começou a fazer aquilo que Deus havia mandado ele. Ele ia para as guerras, vencia as batalhas, era um ungido, era um crente. Só que a Bíblia vai dizer que ele não conseguiu se manter firme no propósito de ser um rei na frente daquela nação. A Bíblia vai dizer que o rei Saul, ele começou a cometer graves erros na frente da nação de Israel. E eu apontei aqui um primeiro erro que Saul cometeu, que foi o erro de sacrificar não sendo um sacerdote. Toda a nação que ia para uma guerra, a nação de Israel, quando eles iam para uma batalha, primeiramente o profeta Samuel deveria ir lá e dizer, Deus está conosco, vocês podem ir para a guerra. Ou o profeta dizia, não, vocês não podem ir para a guerra porque Deus não deu o aval. Quem dava esta ordem de sacrificar e dar autorização para uma guerra era o profeta. Só que o rei Saul, naquela pressão, os inimigos vindo, o povo desesperado, o texto vai dizer então que ele sacrificou no lugar do profeta Samuel. Ele não era profeta, ele era só rei, só que ele sacrificou no lugar do profeta. Aí já foi o primeiro erro. Ele quis ser um sacerdote, um profeta, sendo que Deus havia o constituído só como um rei. Ele errou aí, primeiro erro de Saul. Segundo erro de Saul, ele fez um voto atrevido que quase matou seu filho Jonatas. Quando eles estavam batalhando contra os filisteus, a gana dele de destruir os seus inimigos era tanta que ele fez um voto para todo o seu exército e disse, enquanto a gente não vencer eles, ninguém aqui vai comer. E se alguém aqui tocar num favo de mel, essa pessoa vai ser morta, até se for o meu filho. Aí o que aconteceu, a história diz que o filho dele, sem saber desse voto, foi lá e pegou
do favo de mel. O filho dele foi salvo pelo povo que amava ele, Jonatas. Mas ele cometeu um erro aqui que quase dizimou e matou a vida do seu filho. Ele começou a cometer alguns erros. E você vai saber por que Saul ele começou a cometer alguns erros diante do povo. E eu vou falar aqui o terceiro erro que este rei cometeu. Mas antes disso a gente tem que entender o porquê que ele estava cometendo esses erros. A Bíblia vai nos dizer que a arca do Senhor, sabe aquela arca que veio lá do deserto, que tinha os 2 querubins, tinha o maná do céu, tinha as tábuas da lei, tinha o cajado que floresceu de Arão, a arca da aliança? A Bíblia vai dizer no capítulo de número 4 de 1 Samuel que ela foi roubada do meio do povo. Eles roubaram a arca, os filisteus roubaram a presença de Deus do meio do povo, e a arca ela foi para longe. No decorrer do tempo, esta arca ela voltou para a nação de Israel e ficou em Kiriat-Jearim por 20 anos. 20 anos a presença do Senhor ela ficou longe, porque ela havia sido roubada. E quando Saul então ele começa a governar, qual deveria ser a atitude de Saul como rei? Vamos buscar a presença de Deus que foi roubada. Vamos buscar esta presença, não é? Eu já sou rei, já estou aqui na frente do povo. Então vamos resgatar essa presença que os filisteus roubaram lá atrás e vamos colocar ela no devido lugar dela. Só que o texto vai dizer que Saul ele não faz isso. Você está entendendo o porquê dos erros de Saul? Porque Saul não se preocupou em trazer a arca de Deus que havia sido roubada. Sabe o que o Espírito Santo diz ao meu coração? Sabe por que às vezes a gente erra tanto na nossa vida? Sabe por que às vezes a gente acaba sendo, infelizmente, a gente é humano, mas a gente acaba cometendo certos erros na nossa vida e a gente diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu erro tanto na minha vida? Por que a minha vida está tão complicada, eu não consigo ajeitar? É porque às vezes a gente está fazendo da mesma forma que Saul fez. Deus colocou ele numa posição, Deus deu um trabalho, Deus deu um cargo, Deus colocou ele lá na empresa, Deus colocou lá na faculdade, só que ele não está levando a presença de Deus para lá. Aí começa o quê? Está errado. Saul talvez ficou se perguntando por que está dando tudo errado. É porque no tempo do reino dele, ele não se preocupou em colocar a presença de Deus no lugar que ela deveria estar. O Espírito Santo de Deus diz nessa noite para você, se a presença de Deus está longe de você, nesta noite traga ela para pertinho de novo, porque quanto mais perto ela estiver, mais coisas certas acontecerão na nossa vida. Mas Deus vai nos abençoar. A presença de Deus ela tem que estar conosco. Deus ele tem te abençoado nesta noite. Quem é abençoado pelo Senhor, levanta a sua mão. Deus nos deu uma casa, Deus nos deu um lar, Deus nos deu uma família. Quantas pessoas estão debaixo de uma ponte hoje sem comida, com fome? Quantos adolescentes hoje estão na droga? E o Espírito Santo está perguntando para você, onde é que está a minha presença? Será que ela está lá no cantinho pegando poeira? Será que ela está lá abandonada? Qual vai ser a sua atitude nesse lugar de trono que eu te coloquei? Talvez você vá lá na conta do banco e está aquele dinheirinho. Talvez não é muito, mas você sabe que está lá. Às vezes Deus ele te deu uma saúde. Deus ele te deu um trono. Deus ele está te abençoando. E a pergunta de Jesus nessa noite, você está buscando a minha presença nessa noite? Saul não se preocupou em buscar a presença. Aí ele começou a se desorientar no seu reinado. E o terceiro erro de Saul qual foi? Desobedeceu a Deus em destruir os amalequitas. Pela ausência desta presença de Deus na sua vida e no seu reinado, ele começou a se desorientar. Aí Deus falou, então vamos fazer um teste mesmo, para ver se esse rei é bom. Vou fazer o último teste. Aí Deus disse para o profeta Samuel, ô profeta, vai lá em Saul e diz para Saul ele ir nos amalequitas e destruir com todos eles. Porque esse povo, eles se opuseram contra o meu povo quando eles saíram lá do Egito. Então agora eu vou me levantar e vou
destruir esse povo. Aí Saul vai lá